Eu lia a palavra de Deus, mas eu não conseguia compreender. Sabe, parecia que tinha uma nuvem na minha vista. Sabe quando você lê, mas a sua mente está em outro lugar? Sabe quando você está ali buscando compreender, mas não encontra a resposta? Sabe quando as coisas distraem você e a sua mente está tão barulhenta que você está pensando em outras coisas e aí, no final das contas, você não entende nada? Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Bem-vinda ao nosso devocional Cálice de Integridade. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui para meditar na palavra de Deus e buscar da parte de Deus uma instrução para que a gente possa evoluir espiritualmente. E o tema dessa semana, ele é um tema bem especial porque fala a nossa alma. Eu gostaria de saber de você que tem feito esse devocional, o que está acontecendo com essas sementes na sua vida, né? De fato, o que está mudando na sua vida? Esse é o nosso tema da semana. As sementes divinas estão te mudando? Estão me mudando? Pois é. Essas sementes que nós estamos trabalhando aí ao longo desses dias, é necessário que a gente comece a avaliar. Sabe um contador, quando ele senta para contabilizar os lucros, o que foi gasto, o que foi investido, o retorno que teve? Pois é isso que a gente vai analisar essa semana. E para iniciar, eu quero falar de algumas coisas que acontecem muito quando a gente começa a estudar a palavra de Deus. Isso já aconteceu comigo e eu gostaria de saber se já aconteceu com você. Muitas das vezes eu ouvia a palavra de Deus, mas eu não conseguia entender. Eu lia a palavra de Deus, mas eu não conseguia compreender. Sabe, parecia que tinha uma nuvem na minha vista. Sabe quando você lê, mas a sua mente está em outro lugar? Sabe quando você está ali buscando compreender, mas não encontra a resposta? Sabe quando as coisas distraem você e a sua mente está tão barulhenta que você está pensando em outras coisas e aí, no final das contas, você não entende nada. No final das contas, mesmo você tentando entender, você acaba esquecendo. Isso já aconteceu com você? Pois é, isso já aconteceu comigo. E essas são consequências, muitas das vezes, de alguns comportamentos e ataques espirituais. A gente vai falar sobre isso. Se você é novo por aqui, esse devocional tem o intuito de te ajudar a identificar determinadas consequências e comportamentos que você tem na sua vida e que acaba te impedindo de ter uma evolução espiritual. E com base nisso, nós vamos aplicando a palavra de Deus à nossa vida, à nossa rotina, para que haja uma transformação, uma mudança positiva, trazendo para nós novos resultados. Então vamos lá, a gente falou aqui, né, desse tema, que são as sementes divinas, né? O quanto nós estamos de fato mudando. Pense agora nesse momento. Nara, desde quando eu comecei a ver seus vídeos, eu comecei a fazer os devocionais, eu estou sentindo uma mudança, não estou sentindo, ou de fato você está igual eu acabei de falar, tendo dificuldade de compreender, tendo dificuldade muitas das vezes de guardar a mensagem no seu coração. Sabe, as mensagens de Deus não são por acaso. Se você está ouvindo isso, é porque Deus, ele percebe, né, a sua dificuldade, ele percebe a minha dificuldade. E é por isso que ele cria circunstâncias para nos instruir. Eu quero falar um pouquinho com você, eu fiz uma colinha aqui para a gente bater um papo sobre as questões espirituais por trás disso e as questões comportamentais. Então vamos começar identificando o que acontece espiritualmente. Espiritualmente falando, a gente já sabe, eu já falei em outros vídeos e eu vou repetir, nós sofremos ataques na mente. O que são esses ataques na mente? São as setas. O inimigo, ele tenta o tempo inteiro criar estratégias para que a gente não consiga usar a nossa mente de maneira adequada, ou seja, ele sabe que se nós estivermos centrados, sóbrios e fortalecidos espiritualmente, nós vamos conduzir as nossas decisões na vontade de Deus. Mas ele quer impedir, e para impedir o que ele faz? Ele cria os seus ataques. E aí o que acontece? Muitas das vezes os ataques espirituais estão ligados
nesse aspecto que a gente está conversando aqui, tá? Por exemplo, você está ouvindo a palavra de Deus, você está vendo um vídeo como esse, você separa um tempo para fazer os devocionais, você vai ler a Bíblia. O que o inimigo faz? Ele cria distrações. Ou ele faz aparecer uma pessoa, ou ele faz seu celular tocar, ou ele faz surgir uma mensagem, ou ele começa a setar sua mente com pensamentos. Você começa a se distrair. Sabe quando você está na igreja? Isso já aconteceu com você? Você está na igreja, está ouvindo ali a palavra, uma criança chora aqui, alguém passa ali do lado, aí alguém levanta para ir no banheiro e só aquelas pequenas movimentações ali, você já perde o foco do que você está ouvindo, você já começa a ficar distraído, daqui a pouco a sua mente está divagando e você já não está mais ouvindo a palavra, não está conseguindo se alimentar daquilo que Deus trouxe para você. Essa é uma estratégia maligna, roubar de nós as sementes que Deus está nos entregando. Porque o inimigo sabe que se ele roubar de nós, a gente não consegue prosperar, passar por essa transformação, ter de fato essa evolução espiritual. E ele também faz uma das coisas muito graves, que é uma das maiores estratégias desse século, está escrito na Bíblia, a gente sabe disso, que é a cegueira espiritual. E Nara, o que é a cegueira espiritual? É quando ele distorce o que está sendo falado, ele não deixa você entender o que está sendo falado. Então, quando você lê uma passagem, você pegou a Bíblia ali para estudar, e aí você lê uma passagem, você não consegue entender o que está ali, ou você interpreta de uma maneira que não tem nada a ver com aquilo ali, porque a sua mente está tão viciada em outras coisas, em outros assuntos, em outra realidade, que você não consegue identificar o que está sendo falado. Pois é, aqui nesse caso, o inimigo de nossas almas, ele faz isso, ele distorce o nosso entendimento. E ele faz isso, gente, uma estratégia muito simples, tá? Eu gostaria de encontrar para vocês algum exemplo, para que vocês pudessem compreender de fato o que eu estou querendo dizer aqui. Mas o que é primordial você entender é que a estratégia dele é distorcer o que Deus está falando. No vídeo anterior, eu não sei se você chegou a acompanhar, mas a gente estava falando sobre julgamento. Quando Deus ele fala uma mensagem pra gente, quando ele traz um contexto para conversar com a gente, e ao invés de nós identificarmos o que Deus está falando para a gente corrigir o nosso comportamento, a gente começa a olhar para o próximo. Sabe quando a gente começa a olhar, essa mensagem era para fulano, mas isso é uma distorção. O inimigo começa a setar sua mente, fazendo você se distrair, pensar em outra pessoa, em outra coisa, em outra situação, e com base nisso ele te cega. Você não consegue enxergar o que Deus está te mostrando. Essa é um ataque espiritual, essa é uma estratégia espiritual. E outra coisa são enganos, né? O que é o engano? O engano é aquela falsa sensação de dever cumprido. O que é essa falsa sensação de dever cumprido? Eu já assisti o vídeo da Inara hoje, eu já fiz a minha parte com Deus. Eu fui na igreja, eu já fiz a minha parte com Deus. Eu orei o Pai Nosso, eu já fiz a minha parte com Deus. Gente, essa questão de dever cumprido e fazer a parte com Deus é uma visão religiosa. Ele tenta implantar isso na gente para que a gente se torne hipócritas. Ou seja, sabe quando a gente fala para uma criança fazer alguma coisa e essa criança ela vai e ela te obedece, mas ela nem sabe por que ela está fazendo, ela só está fazendo aquilo para cumprir o que você mandou? É mais ou menos essa ideia que acaba acontecendo com a gente. A gente faz, mas não sabe o porquê está fazendo. Eu até anotei no papel aqui que eu queria compartilhar isso com vocês. Que é o seguinte, eu gostaria que você fizesse esse questionamento. Por que eu quero aprender a palavra de Deus? Por que você está ouvindo esse vídeo? Por que você quer aprender a palavra de Deus? Por que você quer aplicar a palavra de Deus? E eu digo a você, eu te dou a resposta. Muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele faz a gente esquecer o porquê nós estamos fazendo isso. E aí o que ele faz? Ele faz a gente fazer um devocional de 15 minutos, uma oração de 5, sabe? Ir no culto só ao domingo, ler a Bíblia ali, um trechinho, não entender, não estudar, não se aprofundar, não buscar a orientação. E aí com base nisso, ele nos coloca aquela sensação acomodada de dever cumprido, cega o nosso entendimento e nos torna pessoas hipócritas, religiosas, que de fato não está passando por uma evolução espiritual, não está tendo uma transformação. O nosso tema é esse, as sementes divinas estão me mudando? E a resposta que eu dou para você, para aquela pergunta que eu acabei de fazer, por que você está aprendendo a palavra de Deus e por que você quer aplicar? É porque sem a palavra de Deus você é destruído. Sem a palavra de Deus nós somos destruídos. Eu sou destruída. Nós precisamos
da videira verdadeira, nós precisamos do caminho, da verdade da vida, que é Jesus Cristo. Caso contrário, nós sabemos que com as nossas forças, com as nossas escolhas, a gente acaba indo na direção da destruição. As confusões que acontecem na nossa vida, os problemas, é consequência de ações sem direção, sem o caminho de Deus, sem a palavra do Senhor, e que nos levou à destruição. É importante que a gente identifique que nós temos um inimigo astuto e que ele cria toda e qualquer situação, ele cria tudo que você pode imaginar, as pessoas, as circunstâncias e você mesmo, para te destruir. Então, se você não estiver pautado na rocha, numa rocha segura, que te instrua, você é destruído. Então, você hoje está aqui aprendendo a palavra de Deus e você deseja ter uma mudança e aplicá-la justamente para não ser destruído. E agora eu quero falar com você um pouquinho sobre comportamento. É importante que você saiba, eu falo isso nos vídeos e eu vou repetir. Nara, você é muito repetitiva. Sim. Presta atenção nisso que eu vou te falar. A nossa evolução acontece com a repetição. Talvez você não perceba, mas muitas das coisas no seu dia a dia é repetição. Os seus hábitos, as coisas que você vê no seu feed são repetições. Por quê? Porque é repetindo que a gente aprende, é repetindo que a gente entende, é repetindo que a gente passa a enxergar e é repetindo que a gente ressignifica as coisas na nossa vida e começa a aplicar. Então, algumas vezes eu vou repetir algumas coisas sim, eu vou ser repetitiva, mas para que você muitas vezes entenda, sabe? Isso acontece. Eu já vou falar dos comportamentos, mas eu quero aproveitar para anexar uma coisa aqui nesse assunto. Eu, muitas das vezes, no começo da minha conversão, eu via as mesmas mensagens bíblicas. E aí eu não entendi, eu falava, nossa, mas de novo essa mensagem? Não aguento mais, sabe? E eu não entendia que eu estava cega e que Deus, ele continuava batendo na porta. Abre, enxerga o que eu tô te mostrando, veja o que eu tô te falando, abre, até que um dia a luz veio. Aquela mesma mensagem que já tinha passado na minha frente mais de 10 vezes, ela veio com clareza e discernimento. E quando eu entendi que Deus estava tentando me mostrar uma coisa há muito tempo e eu não via, aquilo foi mágico, porque a partir dali eu entendi que nenhuma mensagem de Deus é por acaso. Que toda vez que Deus falar alguma coisa e ele começar a repetir é porque eu ainda não entendi. Se ele está usando alguém para repetir é porque eu ainda não tive clareza. Então sim, eu vou repetir algumas coisas aqui e eu peço a você que me perdoe e tenha um pouquinho de paciência, porque a clareza vai chegar e você vai começar a entender o que a gente está falando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os comportamentos? Porque assim, a gente sabe que existe o ataque espiritual, a movimentação espiritual, mas também existe a nossa parte, aquela que a gente precisa identificar para que a gente possa corrigir. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a negligência espiritual. Por que, Nara? Por que negligência espiritual? Lembra que eu falei das consequências no começo? Quando você escuta a palavra e não entende, o que você faz? Você desiste? Então tá bom, eu não entendi, deixa pra lá, deixa eu ir lá fazer outra coisa que eu tenho mais o que fazer. A negligência espiritual é quando você se acomoda, quando você aceita o fato de não ter entendido o que Deus está falando com você. A negligência espiritual é quando você não ora para entender, é quando você não questiona Deus, fala, Senhor, eu li, mas eu não entendi. Revela, mostra, sabe? Me dá entendimento, me dá clareza. Sabe quando você... Eu já ouvi muitas pessoas falando, mas eu não consigo ver, eu não consigo entender. Gente, isso é espiritual. O inimigo não quer te deixar ver. E sabe como que você vai conseguir ver? Orando. Se ele usa armas espirituais, você também tem que usar armas espirituais. Se você não está conseguindo enxergar, porque o inimigo da sua alma, ele está te cegando, então você tem que começar a orar para Deus combater isso, para Deus tirar as escamas, para Deus tirar, sabe, os comichões, para você ouvir, sabe, para Deus te dar o discernimento, para Deus te trazer clareza, sabe. É importante que você não negligencie a sua vida espiritual. Nara, você bate muito na tecla de orar e ler a Bíblia. Sim, são essas sementes que vão fazer você alcançar o seu objetivo, de degrau em degrau. É regando a semente. Então a gente não pode negligenciar. Por exemplo, a gente não pode deixar de nutrir uma comunhão com Deus, ou seja, orar, ter relacionamento. Mas, Inara, às vezes eu não sei o que falar com Deus. Então pega um caderno. No começo da minha conversão eu fazia muito isso e eu faço isso até hoje, mas eu fazia muito mais porque eu não sabia sobre o que falar com Deus. Então eu comecei a criar tópicos para falar com Deus. E aí eu ajoelhava para orar, e aí eu começava a falar de algumas coisas, e quando eu vi o Espírito Santo já estava me tomando, eu já tinha mais coisas para falar com Deus. Daqui a pouco, quando eu percebia, eu já estava num momento de profunda comunhão com Deus. É assim que começa. Você tem que ir, você tem que tentar, você tem que insistir, tá? Quando você
lê a palavra e não se importa, isso é muito grave. Sabe quando você vai na igreja, ouve uma mensagem, aí você volta para casa, alguém pergunta, o que foi a mensagem de hoje? Você fala, não lembro, esqueci. Gente, isso é um tipo de comportamento de alguém que não se importa. Você foi até a igreja, sentou, entendeu? Você ouviu a palavra, você preencheu o banco, mas você não foi alimentado. Você foi ali para ser alimentado, mas não se alimentou. Deixou que o inimigo roubasse, negligenciou aquele momento precioso que muitas das vezes, sabe a resposta que você tanto quer? Sabe a solução que você tanto busca? Sabe essa área da sua vida que você quer tanto consertar? Às vezes a resposta estava ali. Deus estava te entregando, sabe, a chave que você estava procurando e você não recebeu porque o inimigo roubou de você. E você voltou para casa e não se importou. E simplesmente, eu não entendi, não lembro, esqueci. Meu irmão e minha irmã, é importante que a gente também olhe a nossa postura. Não é sobre um excesso de autocobrança, mas é sobre avaliar o quanto nós estamos de fato nos posicionando. Qual que é o nosso tema dessa semana, de hoje? Dessa semana, as sementes divinas estão me mudando? Eu estou usufruindo dessas sementes divinas? Tem uma passagem bíblica que diz, não entregue pérolas aos porcos. E quando isso é falado, é uma coisa muito pesada, mas Deus está dizendo, olha, eu estou dando preciosidade, eu estou dando chave, estou dando conserto, eu estou dando tesouros divinos, mas a pessoa não está se importando, ela está jogando fora como se não fosse nada. Sabe, muitas das vezes eu agi assim. E às vezes é mais uma estratégia maligna. O inimigo de nossas almas, ele nos cega tanto que ele também nos distrai para que a gente negligencie aquilo que Deus está nos entregando. Mas é importante que a gente identifique, que a gente olhe e fale, não, realmente, eu não dei importância, eu não entendi, nem me esforcei para entender, eu nem perguntei. Você acredita que eu nem perguntei para ninguém, assim? Eu não entendi, mas eu nem fiz questão de perguntar. É importante que a gente avalie o nosso próprio comportamento. Outra coisa que eu acabei de falar aqui é a postura religiosa, que é quando a gente tem aquela falsa sensação de dever cumprido. Inara, eu oro, Inara, eu oro muito. Inara, já tô cansada de orar. Tá orando mesmo? Porque quando a gente ora, gente, existe uma movimentação espiritual. Às vezes você tá só indo cumprir, sabe? Eu já fiz isso. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu já fui ajoelhar muitas vezes na minha vida. E eu tô falando isso porque são degraus da nossa vida espiritual que acontecem, são processos que a gente vai vivendo. E eu tava numa fase da minha vida em que eu tava muito fria espiritualmente, então eu ajoelhava, eu falava as mesmas coisas para Deus. Deus, protege a minha casa, protege minha filha. Senhor, abençoa fulano, ciclano, acampa os teus anjos, me perdoa pelos meus pecados. Sabe aquelas orações repetidas que você fala por falar, mas você tá louco para acabar logo a oração, deitar para dormir e fazer outra coisa? Sabe quando você tá, nossa, você tá ali orando, mas você não precisa fazer tal coisa porque já vai dar tal horário, porque eu tenho que fazer. Sabe quando você tá assim no automático? E aí você levanta e fala, eu fiz o que precisava fazer. E aí quando alguém pergunta pra você, não, eu orei, eu oro. Meu irmão e minha irmã, não vamos nos enganar. O fato do diabo nos enganar já é o suficiente. Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender que a nossa postura faz toda a diferença. Eu convido você, com muito amor, a olhar para o seu próprio comportamento. Porque olha, se eu não me importar com as áreas da minha vida que precisam ser corrigidas, se você não se importar, lá fora as pessoas não vão se importar. E aí quando as coisas derem errado, não adianta a gente ficar numa circunstância acreditando que Deus não nos ama ou não está conosco. Ele está sim. Esse devocional, a minha vida, essas mensagens, tudo isso que a gente está fazendo aqui é um sinal do amor de Deus por você. Ele está tentando abrir seus olhos, te mostrar. Ele está insistindo em você. Ele está dizendo para você, olha, não importa se foi difícil, se você está cansado, se você ainda não conseguiu, eu tô aqui, segura na minha mão, a gente vai continuar, eu vou te instruir. Aquilo que você ainda não entendeu, eu vou te fazer entender. O que você ainda não viu, eu vou te fazer entender. Aonde você ainda não chegou, eu vou te conduzir a chegar. Mas você precisa mudar a postura, você precisa adotar uma nova postura. É através dessas decisões, desses novos hábitos e comportamentos que a gente vai conseguir alcançar o que a gente busca, tá? E aí, é o que a gente está falando aqui, através de comportamentos de não buscar conhecimento, não buscar transformação e se acomodar. A gente não pode se acomodar. E agora vamos entrar na palavra de Deus, né? A gente já falou bastante sobre o mundo espiritual, sobre o nosso comportamento e sobre as consequências. Agora a gente precisa entender qual é o remédio para tudo isso. Mas antes, eu quero usar uma palavra que está aqui, que em Mateus, que eu separei,
que fala a parábola do semeador. Eu separei 2 versículos para esse momento, que está em Mateus 13:4, que é quando Jesus ele começa a contar uma parábola de um lavrador que saiu para semear. E aí ele começa a falar o que acontece com as sementes. Qual que é o nosso tema aqui? O que a gente está fazendo com as nossas sementes? Né? Essas sementes que vocês estão recebendo nesse devocional, o que você está fazendo com elas? Você está de fato trazendo a mudança para a sua vida ou você está só ouvindo e deixando o inimigo roubar? A gente precisa identificar. E aí Jesus fala o seguinte aqui, ó, Mateus 13:4, ele diz, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. E aí no Mateus 13:19, ele dá a explicação. As sementes que caíram à beira do caminho representam as pessoas que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. É muito importante que a gente tenha esse discernimento, porque muitas das vezes a gente não se coloca, né, nessa posição de perceber que as coisas não estão dando certo da maneira que a gente está fazendo, mas elas podem dar se a gente adotar uma nova postura, se a gente persistir. Então aqui Jesus está explicando, olha, as sementes divinas elas estão aqui, mas você vai precisar regar, semear. E aí Jesus ele está comparando, né, a palavra dele com a semente. Quando a gente planta no nosso coração, o que a gente está fazendo com aquilo que a gente não entende? Olha, Inara, eu não entendi, está confuso. Você pode fazer 2 coisas. A primeira delas, a mais importante de todas, orar para que Deus ele abra os teus olhos e você veja. A segunda delas é buscar alguém, um líder espiritual e pedir a explicação para que você possa compreender isso. O que você não pode é simplesmente se acomodar e aceitar. Eu não entendo mesmo. E outra coisa, meu irmão, minha irmã, pare de profetizar que você não entende, porque isso também é semente lançada. É como se você entregasse para o inimigo de nossas almas. Ela não entende? Então eu vou potencializar a falta de entendimento e a cegueira espiritual. Não. Para de afirmar que você não entende, para que Deus ele possa trabalhar na sua mente, nos seus olhos, para que você possa enxergar, tá? E aí eu vou dizer a você, dedique-se ao estudo, sabe? Dedique-se ao estudo da palavra. Nara, mas eu leio e não estou entendendo mesmo assim. Então você vai orar por isso e você vai perguntar para um líder espiritual, você vai buscar ajuda. Pesquisa na internet. Se você pesquisar na internet, você encontra a mensagem, o entendimento, a explicação por trás disso. O que eu te aconselho mais é orar, porque Deus é muito lindo e muito claro quando Deus começa a mostrar para você mesmo a resposta e o discernimento da mensagem, tá? Eu quero aproveitar, unindo aqui um contexto que está em Oséias 4:6, que diz o seguinte: meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas das vezes nós estamos passando por situações difíceis por falta de conhecimento. E nós não temos o conhecimento, não é porque não temos capacidade, entenda isso. Algumas pessoas olham assim e falam, nossa, eu queria tanto entender a palavra de Deus e, sabe, ver do jeito que essas pessoas veem, sabe, o pastor explica tão bem, queria tanto. Meu irmão e minha irmã, isso é uma questão de comunhão e dedicação. Se você se dedicar, você vai conseguir alcançar esse discernimento que você tanto quer, essa visão, e aí você vai ver como é mágico e maravilhoso você receber da parte de Deus o entendimento, a revelação, a clareza, para que você possa aplicar na sua vida e transformar a sua vida, tá? E aí eu quero finalizar com Mateus 13:13, do 13 ao 15, que diz o seguinte, Mateus 13, do 13 ao 15. E por isso que eu uso parábolas, Jesus disse. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz, quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, não permite que eu os cure. Olha o que Jesus está falando, eu estou querendo curar eles, mas eles não estão permitindo que eu os cure, porque estão com os olhos fechados, porque têm um coração endurecido. O que significa o coração endurecido?
nossa mentalidade fixa, que muitas das vezes nós, ao longo da nossa vida, a gente construiu crenças erradas, através de influências erradas. A gente já falou sobre isso aqui, o inimigo de nossas almas cria inúmeras estratégias para confundir a nossa mente, criar a crença errada, nos influenciar de maneira errada, criar a convicção errada, e com base nisso nós acreditamos que sabemos tudo, mas nós não sabemos. Na verdade, nós estamos com a mentalidade endurecida, fixada naquele entendimento errado. E aí isso faz com que a gente caminhe, como eu falei anteriormente, lembra? A estratégia do engano que ele traz pra gente, que ele nos confunde, que ele nos engana, que ele nos cega, pois é. E aí Jesus está falando disso aqui, eles ouvem, mas eles não entendem, eles não conseguem ver, estão com o coração endurecido, eu quero curar eles. Então a mensagem aqui é clara, para que você consiga ver, enxergar e entender, você vai ter que lutar. As coisas do céu vão tiradas da força, a palavra de Deus diz. Então você vai lutar em oração. E aí você pode falar, Inara, mas o que eu vou fazer? Eu vou te dar uma sugestão aqui, tá? Essa é uma sugestão, gente, de alguém que faz, tá? Eu não tô falando pra você fazer o que eu não faço. Eu tô falando pra você fazer algo que eu faço. Inara, você tá falando com muitas pessoas na internet, pessoas que não te conhecem, não tem problema. Eu tô dando uma instrução espiritual, mas você pode perguntar pra Deus, deixar que Ele te guie também. O que eu vou dizer para você, inicie um propósito de oração, para que Deus abra os teus olhos. Vocês que me acompanham, eu acho que vocês já devem ter percebido quantas vezes eu falo, tanto no podcast quanto aqui no devocional, para Deus abrir os nossos olhos. Nós precisamos fazer essa oração constantemente. Gente, eu oro todos os dias, eu falo, Deus, arranca as escamas dos meus olhos. Se eu não estou vendo, me faça ver. Se eu não estou entendendo, me faça entender. Gente, é incrível como a cada dia Deus desvenda algo novo. Eu falo, misericórdia, eu não sabia disso, eu não percebia isso, eu não entendia isso. E aqui nesse contexto também diz claramente, aquele como que ele diz? Ele diz assim, quanto mais tem, mais lhe será dado, porque quanto mais a gente pedir, mais Deus vai entregar. Então nós precisamos. Então a instrução que eu digo para você hoje, o que você deve fazer? Comece fazendo um propósito de oração, 7 dias. Ore pela sua vida, jejue pela sua vida. E Nara, eu não posso jejuar. Se você não pode jejuar, então faça algum tipo de propósito com Deus. Deixa Deus te instruir, porque Deus sabe cada um de nós como deve fazer um propósito. Se a princípio você não sabe jejuar, você pode apenas começar fazendo um propósito de 7 dias de oração. E aí deixa Deus te instruir, porque essa questão do jejum é uma coisa muito específica. Cada pessoa tem um organismo, nem todo mundo pode ficar jejuando muito tempo. Enfim, existem muitas situações. Você também pode buscar uma orientação espiritual através do seu líder, mas faça um propósito de oração. Começa hoje mesmo a orar por você mesmo. Senhor, eu vou orar durante 7 dias para o Senhor abrir os meus olhos, tirar aí a cegueira espiritual, para que eu possa começar a ver. Se você puder jejuar, jejue. Faça aí um jejum. Quando você levantar pela manhã, faça um jejum de algumas horas, sabe? O tanto que você aguenta aí, para que Deus ele vá tirando, porque a palavra de Deus também diz que algumas libertações elas vêm através de jejum e oração. E essa consagração ela é muito válida, ela transforma as nossas vidas. E aí eu vou dizer para você, continue cultivando comunhão espiritual, orando diariamente, orando mesmo, falando com Deus, falando da sua vida, falando do que você está passando, para que você crie um relacionamento com Deus. E peça para Deus falar com você. Quando a gente pede para Deus falar com a gente começa, Deus ele começa a acender um pisca-alerta. Quando ele vai mandar uma mensagem que o inimigo tenta cegar, Deus faz, opa, tô falando com você, presta atenção. E aí você fala, nossa, Deus tá falando comigo agora, hein? E aí você começa a ver mais, a ouvir mais, a se envolver mais espiritualmente com Deus e a receber da parte dele o entendimento que você tanto busca. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas eu vou colocar para vocês aqui as perguntinhas aqui do lado. Se você é novo, copia essas perguntinhas aí, responde ela. Eu vou deixar para você Mateus 13, do 13 ao 15. Então, a palavra para responder essas perguntinhas aí, Mateus, capítulo 13, do versículo 13 ao 15. Medita, responde, deixa Deus edificar a sua vida. Eu agradeço vocês aqui, peço que vocês curtam, compartilhem, comente também, gente. Deixa um comentário aqui embaixo, como é que tá sendo para você fazer esse devocional, receber essas mensagens, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã.